Nessa segunda parte, por que que eu falo sobre autoconhecimento e sobre o Joaquim? O Joaquim foi quiste planejado, né? A gente queria muito ter ele. Porém, eu tive depressão pré e pós-parto. Eu nunca falei muito sobre a questão da maternidade, porque nós mulheres já sofremos muito preconceito. E quando você se torna mãe, isso quadruplica, quintuplica. Então, o Joaquim veio antes e na época, né, óbvio que você não identifica que você tem um problema assim, principalmente como a depressão. Então eu fui identificar ela quase um ano depois. Quando o Joaquim nasceu, ele mamou no peito, tranquilamente, e durante a amamentação dele eu tive muita diarreia, tive muito piriri, eu tive muito problema no intestino. Indiferente do que eu comesse, carvão, tipo camomila, aveia, carvão ativado, não cessava, era constante. E eu procurei um coloproctologista, né? E ele falou: olha, todo o tratamento, todos os exames que a gente precisa fazer, você não precisa, você tem que parar de amamentar, você não pode estar amamentando. Então nós tivemos que esperar encerrar esse ciclo, que foi lá pelo 7º e 8º mês. Porém, nesse intervalo de amamentação, o Joaquim teve um problema de saúde, ficou internado e nós fizemos inúmeros exames com alguns gastros e identificamos inicialmente que ele podia ser intolerante ao APLV, que é a proteína do leite. E ele mamava nessa época, então eu parei de consumir leite e todos os derivados de leite, porque ia pro mamar. No final das contas não era isso. Ele super consome leite tranquilamente e eu me tornei intolerante, né? Então, quando ele terminou a amamentação, eu fui investigar o que estava acontecendo. Chegando no Dr. Rafael Imbruski, na época, nós levantamos 3 hipóteses: doença de Crohn, pólipos intestinais e síndrome do intestino irritado. Eu fiz uma colonoscopia, que é o exame que nós precisávamos ver o que estava acontecendo, e as 2 primeiras opções foram descartadas, então eu fiquei com a síndrome do intestino irritado. Como que se trata? Com alimentação. Ponto. Quando o doutor me falou, eu entendi, óbvio, mas eu não tinha maturidade para assumir essa questão de cuidar de mim, de deixar de comer o que eu gostava. Tem tanta gente passando fome no mundo, por que eu vou passar fome? Era o meu lema, era o meu discurso. Então eu continuei a minha alimentação normal e continuei sofrendo as consequências dessa alimentação normal. Então eu voltei para um médico e ele me deu um remédio de uso contínuo, que eu, sei lá, tomaria o resto da minha vida, para que eu não tivesse cólicas e para que eu pudesse ir no banheiro tranquilamente. Então, ok, até aí tudo certo. E eu seguia a minha vida assim. Continuava comendo leite, continuava passando mal e continuava tomando o remédio. Depois que eu vim morar para Xanxerê, eu comecei a virar muitas chaves na minha vida. Eu comecei a ter muita maturidade para alguns assuntos e muito essa questão do autoconhecimento, do viver bem, de ter qualidade de vida. E a qualidade de vida não é uma casa, um carro, roupa. Qualidade de vida é eu comigo mesmo. Então eu comecei a trilhar esse caminho e nesse ano eu fiz beterraba e eu comi beterraba 5 dias seguidos. E eu passei muito mal. Muito mal. Então eu falei, ok, deu, chega, vamos buscar ajuda. Eu já estava com sobrepeso novamente, eu estava quase com 70 quilos, eu não estava entrando nas minhas roupas, eu comia os meus sentimentos. Eu fiz uma sessão de coach com a Carla. Ela não me deixou nem tomar água, gente, na sessão, porque eu não podia engolir os meus sentimentos. Então eu entendi que eu comia os meus sentimentos. Feliz, alegre, triste, ansiosa, nervosa. Eu comia.
eu passava o dia inteiro comendo. Então, quando eu resolvi procurar ajuda, a ajuda veio em dobro. Eu conheci a Cíntia, que foi a minha nutricionista, e eu conheci a Daia, que foi a minha nutricionista terapeuta, que fez a conclusão do curso dela de especialização a respeito de síndrome do intestino irritado. Então, foi duas pessoas fundamentais na minha vida. Uma que me passou muitas dietas e fez todo o meu acompanhamento para perda do peso e para os ajustes do corpo que eu precisava, inclusive os acompanhamentos de hemograma e tudo mais. E a Daia, que me ajudou na parte emocional, na parte de entender que eu precisava ter amor pela comida, que eu precisava me alimentar e não comer, que eu precisava trabalhar essa ansiedade, me identificar o porquê que eu tinha fome, o porquê que aquele alimento não me fazia bem. Aí entrou a dieta FoodMap.